Metrô do Recife em greve eterna. A verdade é que ninguém contou sobre a tal privatização. Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pernambucando por Aí. Hoje eu quero contar uma história que não é apenas de trem, nem só de estação de metrô. É a história do nosso povo que vive entre a esperança e a bronca, entre a fé e o cansaço, entre o sonho de andar num transporte digno e a realidade de esperar meia hora por um vagão mais lotado do que lata de sardinha. E o tema da crônica de hoje é esse burburinho que tomou conta do Recife e do Brasil. Os metroviários decidiram manter o estado de greve contra a privatização do metrô do Recife. O assunto parece só mais uma notícia de jornal, mas por trás dele está escondida uma radiografia moral e cultural do Brasil de hoje. E para contar essa história, eu vou misturar drama, ironia, filosofia e até uns causos do povo daqui, porque como dizia Ariano Suassuna, a vida do nordestino é uma tragédia narrada em forma de comédia. O metrô como metáfora do Brasil. Pense comigo, o metrô do Recife, esse nosso trem de pobre, é quase uma parábola bíblica. Assim como o povo de Israel vagava no deserto atrás da terra prometida, o recifense vaga na estação, esperando o trem que muitas vezes atrasa ou nem vem. E como no Êxodo, há sempre um faraó moderno, seja em Brasília ou no Palácio do Campo das Princesas, tentando aumentar o peso do tijolo e diminuir a palha. A Bíblia já nos dizia em Eclesiastes que tudo tem o seu tempo determinado. Pois bem, o tempo da paciência do povo parece ter acabado. Agora é tempo de indignação, de bronca, de gente que não aceita ver o transporte sendo vendido como se fosse um bode na feira de Caruaru. Mas atenção, não estou aqui para defender sindicato nem para levantar bandeira de partido. Estou aqui para cutucar a ferida. Por que chegamos ao ponto de discutir se o metrô deve ser público ou privado? A greve como teatro da vida. Quem olha de fora pensa que greve é só arruaça. Mas aqui em Pernambuco, greve é espetáculo. É tragédia grega misturada com mamulengo. No meio do povo na estação, tem sempre o filósofo do boteco que sentencia: meu filho, esse metrô só anda porque São Longuinho empurra nos trilhos. E vem outro, mais descrente, que responde: que nada, é Olavo de Carvalho lá do céu que ainda sopra no ouvido. Ou vocês dão um jeito, ou o Brasil afunda de vez. Olavo, aliás, já dizia que o Brasil é um país onde os vivos são governados por cadáveres insepultos. Pois é, enquanto os metroviários brigam, Brasília repete as mesmas promessas de sempre. É a velha política, como diria Chesterton, aquela onde se troca o essencial pelo acessório. Ele dizia que o mundo moderno está cheio de velhas virtudes cristãs enlouquecidas. Aqui, o que vemos é a caridade com dinheiro público para grandes grupos privados, enquanto o povo aperta os ossos no vagão. Burke, o pai do conservadorismo, já alertava que, para que o mal triunfe, basta que os homens de bem não façam nada. E o que temos visto é muita gente boa calada, achando que privatizar ou estatizar vai resolver todos os problemas, quando no fundo o buraco é mais embaixo. É cultural, é moral, é espiritual. O drama do povo, vou contar um causo. Seu Severino, morador de Jaboatão, acorda todo dia de madrugada, pega o metrô lotado para ir trabalhar no centro. Quando perguntaram a ele sobre a privatização, ele disse: olhe, doutor, para mim tanto faz ser de Lula, de Raquel ou de empresário de fora. O que eu queria mesmo era só que o trem chegasse na hora e que eu não precisasse entrar espremido feito caranguejo em lata. Esse é o drama. O povo não discute ideologia. O povo discute sobrevivência. O metrô é só o palco onde se desenrola uma peça muito maior. A decadência da gestão pública, o imediatismo da política e o descaso com quem paga a conta. E aqui entra Roger Scruton, que dizia que a verdadeira liberdade só existe quando há ordem. Ora, como ter liberdade se o trabalhador é prisioneiro de um transporte que vive atrasado, sucateado, sem segurança? A privatização é vendida como solução mágica, mas já vimos essa peça em outros palcos. A promessa do progresso que termina em aumento de tarifa e serviço capenga.
A ironia nordestina. Mas o nordestino não perde o humor, mesmo na tragédia. Dizem que um dia o trem parou em Joana Bezerra e ficou quase 40 minutos parado. O povo começou a rezar, a cantar, e um gaiato gritou: se a CBTU fosse uma banda, o nome seria Asa de Águia. Só voa quando quer. Outro emendou: se privatizar, vai virar Uber de trilho. Vai chegar caro e atrasado, mas com música ambiente e ar-condicionado desligado. A piada é boa, mas revela uma verdade amarga. Estamos discutindo quem vai administrar a miséria e não como resolver o problema de verdade. É como se o Brasil fosse aquele sujeito preguiçoso que, ao invés de consertar a casa, prefere vender barata para o vizinho e ainda se gabar de ter feito um bom negócio. O clímax da crítica. Aqui chegamos ao ponto alto da crônica. O estado de greve não é só sobre o metrô. É sobre o estado de espírito de um país que vive em greve moral, em paralisação espiritual. O metrô do Recife virou símbolo de um Brasil emperrado, onde a elite política discute projetos enquanto o povo conta moedas para comprar a passagem. E quando a categoria anuncia que não vai parar agora, mas mantém o estado de greve, é como se estivesse dizendo: estamos atentos, não vamos aceitar que façam o que quiserem com o pouco que nos resta. É uma espécie de vigília cívica, uma guarda espiritual do bem comum. Na Bíblia, o apóstolo Paulo escreveu: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Pois é, privatizar pode ser lícito, mas será que convém ao povo? Convém entregar um serviço essencial nas mãos de quem pensa apenas em lucro? Chesterton dizia que o negócio do progresso é deixar as coisas como estão. O progresso vendido pela elite é muitas vezes só um disfarce para manter os privilégios. E Burke lembrava que a sociedade é um pacto entre os mortos, os vivos e os que ainda vão nascer. Estamos cuidando desse pacto quando tratamos o transporte público como mercadoria barata? A moral da história. Meus amigos, a moral dessa história é simples e dolorosa. O metrô do Recife é a metáfora perfeita de um Brasil que perdeu o rumo. Seja público ou privado, o problema não é só de quem administra, mas de quem governa, de quem fiscaliza, de quem usa e de quem se omite. A solução não virá de milagres em Brasília, nem de empresários iluminados. Virá da pressão do povo, da responsabilidade dos gestores e da coragem de dizer não ao teatro da enganação. Como dizia Olavo de Carvalho, a estupidez no Brasil é um fenômeno organizado. A luta contra essa estupidez começa na consciência, na recusa em aceitar que a vida do trabalhador seja reduzida a um número numa planilha ou a uma vaga apertada no vagão. Conclusão e despedida. E assim, meus amigos, entre causos, piadas e reflexões, vimos que o estado de greve dos metroviários é mais do que uma notícia. É um retrato da alma brasileira. É a mistura de fé, bronca, esperança e ironia que move o povo do Recife. E eu quero saber de vocês. Vocês acham que a privatização do metrô é solução ou é só mais uma ilusão? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês, porque esse debate precisa sair da estação da indiferença e ganhar os trilhos da consciência. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. E lembrem-se sempre, até o próximo vídeo, Pernambucando por aí!